Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesse dia, nessa manhã de domingo. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, cujo texto base está em Marcos, capítulo 13, o sermão profético. Sem perda de tempo, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo nessa manhã com a bênção de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Vamos lá. Esse texto ele começa falando sobre o princípio das dores. Então, vamos aqui a algumas definições rápidas. O princípio das dores é o período descrito como o início das contrações que sobrevieram a este mundo em decorrência da aproximação do fim de todas as coisas. De fato, a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 AD, marcou o início das contrações de parto a este mundo e todo o seu sistema maligno que está em franca rebelião contra Deus e sua palavra. Ainda seguindo, definindo o princípio das dores. Vejam alguns textos que corroboram tal afirmação. Vamos lá. Uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Isaías 26, 17. Ainda sobre o princípio das dores. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Então, vemos também sobre o princípio das dores, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, 22. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, para aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Sermão profético. Em Marcos 13, capítulo 13, todo o capítulo 13, Jesus, respondendo aos seus discípulos, deixou claro que os acontecimentos inerentes a Israel serão ou são o gatilho que desencadeará o processo do fim. Tá? Vejamos os sinais. Os discípulos perguntam a ele: Senhor, quando será um sinal, quando acontecerão essas coisas? Aí Jesus disse: vocês estão vendo todas essas pedras, esses edifícios? Porque os discípulos chamaram a atenção de Jesus para: olha, mestre, que pedras, que edificações bonitas e tal. E Jesus disse: vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele está falando de um acontecimento inerente a Israel. Tá? O templo estava em Israel, ele estava em Israel naquele momento, no seu tempo. Então, por isso que nós afirmamos que Israel é o gatilho de Deus que desencadeia o processo do fim. Vamos ver isso aqui. O primeiro sinal que nós destacamos é a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 AD. Quando os romanos invadiram, sitiaram a cidade por quase um ano e, ao final, invadiram, transformando Jerusalém em rios de sangue, crucificando mais de 100 mil judeus e levando os outros cativos para outras nações. E a Judéia ficou dispersa, cumprindo assim a profecia que Jesus disse: eis aí a vossa casa ficará deserta, não é? Porque vocês não reconheceram o dia da sua visitação. E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E Jesus respondendo disse-lhes: vê esses grandes edifícios, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13, versículo 1 e 2. Sinal número 2. A aparição e o aumento do engano religioso. Jesus disse, e respondendo-lhes, Jesus começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Não é? Então, o segundo sinal que nós destacamos aqui no sermão profético de Marcos 13 é o engano, a multiplicação, a aparição e multiplicação do engano religioso. Sinais religiosos: a destruição do templo de Jerusalém, o surgimento de falsos cristos, proliferação do engano, falsos mestres e um falso evangelho ou falsos
evangelhos, no plural, sendo pregado. Terceiro sinal, guerras e tensões internacionais. Marcos 13, 7 e 8 diz que, e quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Jesus está dizendo que essas coisas que estão acontecendo indicam que o fim está próximo, mas ainda não é o fim. Observe. Não é? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós estamos vendo isso aí. Recentemente, houve guerras e nós estamos presenciando uma guerra entre dois países. Um país que invadiu o outro, que é a Rússia, invadiu a Ucrânia. Não é? E tantas outras guerras já houveram e ainda haverão, até que o fim venha. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, diversos lugares, não é? E haverá fomes. Isto será o princípio das dores, ou seja, o princípio das contrações que indicam a mudança, não é, da ordem universal que se aproxima com a vinda do Messias para estabelecer o seu reino em plenitude. O reino hoje é anunciado, mas ele virá para implantar definitivamente o seu reino. Vamos ter Apocalipse 11, 15. Quarto sinal, perseguição e martírio. Marcos 13, versículos 9 e de 12 a 13. Vamos ver. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, e sereis apresentados diante de presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Observe, aqui não está falando de homicídio, está falando de entregar por causa da fé, de trair o irmão e de entregá-lo para que seja morto numa eventual perseguição. Não é? Porque não é errado o crente se esconder ao ser perseguido, não. Porque Deus não tirou do crente o instinto de preservação da vida. O crente tem que não é fugir, o fugir não é abandonar a fé. O fugir é a tentativa de preservar a vida, não é? A autopreservação que Deus nos deu. Mas alguém irá entregar esse crente ou esses crentes que eles se esconderam, revelando-lhes o paradeiro às autoridades para que essas os persigam e até os matem. É isso que está aqui. E o irmão entregará a morte, para a morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Aqui já tem o caráter de homicídio, né? E levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer, tanto por causa da fé, como por questões outras. Não é? E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, o maligno, o demônio, o diabo, o Satanás, coisa ruim, ele incita o ódio contra os filhos de Deus, contra os servos de Deus, contra o nome de Jesus. Não é? E essas pessoas, usadas pelo diabo, vão perseguir cada vez mais no tempo do fim, os servos de Deus, pois a perseguição ela se avizinha. Não é? Quinto sinal, o evangelho sendo pregado em todo o mundo habitado. Mundo habitado. O evangelho sendo pregado em todo o mundo habitado. O evangelho será pregado em todo o mundo habitado. Marcos 13:10 diz que, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então, outro sinal, outro fator que regula, que é uma condição para que o fim venha, é a pregação do evangelho atingir todas as nações e todo o mundo habitado. Há regiões do mundo hoje, nós sabemos, em que o evangelho ainda não entrou. Há regiões do mundo hoje em que não tem nenhuma tradução da Bíblia Sagrada ou do Novo Testamento, não é? Para aquela língua. Então, o testemunho do evangelho precisa chegar lá. Enquanto não chegar, o fim não vem. É preciso que se diga aí, Jesus, importa que primeiramente seja pregado o evangelho em todas as nações. Enquanto o evangelho está sendo pregado em todas as nações, Deus está controlando o processo do fim, para que não exploda. Mas quando este evangelho atingir todas as nações, então, e o número de salvos, que só Deus sabe quantos são, for completado, e a massa estiver totalmente levedada, chegou no ponto máximo, então virá o fim. Entendeu?
Sexto sinal, graça especial aos mártires, porque no tempo do fim, haverá martírio para muitos cristãos. Não é? Haverá martírio para muitos cristãos. Eu vou repetir. No tempo do fim haverá martírio para muitos cristãos. A igreja, ela começou sendo perseguida e ela termina sua jornada sendo perseguida antes de ser arrebatada. Marcos 13:11. Quando vos conduzirem para vos entregarem, pois vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haver de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós quem falai, mas o Espírito Santo. Jesus está falando do momento em que servos de Deus seriam logo ali adiante, logo ali algumas décadas depois, alguns meses, anos depois, levados aos tribunais, às sinagogas, ao sinédrio, para serem perseguidos, e ao longo da história, como estão sendo ainda hoje em outros países. Tá? E Jesus diz, não premeditem o que falar, porque naquela hora é o Espírito Santo, o Espírito do vosso Pai, que falará por vós, dando a entender que os crentes fiéis passarão por perseguições de épocas em épocas, especialmente no tempo do fim. Sétimo sinal, que nós destacamos nesse texto de Marcos 13, né? Todo o nosso estudo da lição está aqui em Marcos capítulo 13. O sétimo sinal é a aparição e manifestação do anticristo, cumprindo assim a profecia do profeta Daniel, Marcos 13, versículo 14. Diz assim, ora, quando vós virdes, ou melhor, quando vocês verem a abominação do assolamento ou da assolação que foi predito, estar onde não deve estar, quem lhe entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que Jesus está querendo falar aqui? Jesus está falando que algo vai acontecer de tão abominável, não é? Que esta abominação vai estar no lugar onde não deveria estar. Acredita-se que será a imagem do anticristo, de alguma forma. Esta imagem será colocada, ele a fará colocar, após ter feito uma aliança com todo mundo, especialmente com os judeus, por 7 anos, é o que está em Daniel 9:26. E ele, quebrando na metade dos 3 anos e meio esta aliança, na metade dos 7 anos, os 3 anos e meio, portanto, ele fará colocar uma imagem dele dentro do templo que será reconstruído em Jerusalém, exigindo assim adoração. Então, por isso que ele diz, ora, quando vós virdes, pois, a abominação, isto é, algo abominável para o judeu, é a idolatria. Uma imagem de escultura no templo. Isso é intolerável. Lá no passado, sob o domínio de Antíoco Epifânio, este homem, ele mandou colocar, ele profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar dos sacrifícios, das ofertas. Algo abominável, porque o porco é um animal objeto para os judeus, um animal detestável, eles nem comem esse animal, consideram-no como imundo. Imagine sacrificar um porco no templo, no altar de Deus em Jerusalém. Então o anticristo, Antíoco, foi um antítipo um tipo do anticristo. E o anticristo mesmo fará colocar sua imagem, algo que lembre a ele e exigirá adoração. Isto é abominável. Então, quando vós virdes a abominação da assolação, que foi predito, está onde não deve estar, isto é, não deveria estar no templo, mas vai estar no templo, em Jerusalém, porque ele vai quebrar a aliança e vai mandar colocar lá. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quer dizer, é hora de os judeus fugirem, porque vai iniciar a perseguição. Então, veja, o próprio Senhor Jesus diz aqui que, em caso de perseguição, os crentes não devem ficar para serem martirizados, eles devem fugir. Aqui, fujam para os montes. Não é para ficar. Se forem pegos, não é para negar. Agora, enquanto não são pegos, olha aqui, fujam para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não é? E outro texto diz, os que estiverem no telhado, não desçam para voltar a pegar nada dentro de casa. Fujam. A prioridade é fugir. A prioridade é escapar.
Porque Deus quer preservar a vida dos seus servos. Não é? Não é porque o indivíduo vai ser martirizado que não, de forma alguma. O indivíduo deve lutar. Deus não tirou de nós o instinto de preservação da vida, de autopreservação, de forma nenhuma. Entendeu? Olha aí, fujam para os montes. O versículo que nós acabamos de ler aqui. Tá vendo? Então, os que estiverem na Judéia, parte final aqui, ó, fujam para os montes. Oitavo sinal. Perseguição aos judeus nos dias do fim. Marcos 13, de 15 a 20. Diz assim: esta perseguição se estenderá a todo mundo cristão em todos os países. Não só aos judeus, mas a todo mundo cristão. Não é? Porque o anticristo perseguirá e se levantará contra tudo que se chama Deus. É o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É outro texto análogo, inerente ao assunto escatológico, né? Mas não está em apreço aqui, não está em análise aqui, estamos citando. Então, a razão pela qual virá essa perseguição. Ele não vai perseguir judeus por questões étnicas, por questões filosóficas, por questões econômicas. Não. Ele vai perseguir os judeus porque os judeus não aceitarão a adoração a ele. E nesse momento os judeus vão perceber que foram enganados por ele e que o verdadeiro Messias veio 2000 anos antes e que este homem que eles irão receber por um tempo como Messias, eles perceberão que fizeram, na verdade, uma aliança com o inferno, como diz Isaías no capítulo 28. Fizeram uma aliança com o inferno, Isaías 28, 15. Não é? Eles perceberão isso e então não vão aceitar essa exigência de adoração e, por conseguinte, serão perseguidos pelo anticristo. E essa perseguição se estenderá a todo o mundo cristão. Não é? Todo mundo cristão. O que dá a entender, senhores, o que dá a entender que antes da igreja ser arrebatada, ela será perseguida. Ela estará no mundo ainda. Hein? Ela estará no mundo ainda. E os que estiverem sobre o telhado, não desça para pegar, não desça para casa, nem para entrar, nem entre para tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem para tomar coisa alguma de sua casa. 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar o seu vestido. 17. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. No inverno, devido às condições, né, difíceis. E no sábado, porque é o dia de descanso. Não é? Mateus fala no inverno e no sábado, mas Marcos diz só no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. É chamado o período da grande tribulação. Jesus disse que esse período é singular, porque não houve antes um período tão tribulacionista, tão atribulado como esse, nem haverá. É o tempo da ira de Deus, é o tempo da ira acumulada de Deus, em que chegará a hora do julgamento de todas as instituições. Mas o servo de Deus será livre, será salvo. Ainda que possa, no início dessa tribulação, estar presente no mundo, como uma prova final, né, da fé e da fidelidade a Deus e a Cristo e a sua palavra, mas será tirado do mundo pelo arrebatamento, porque Deus não permitirá que o adversário, o maligno, reine sobre a igreja de Jesus Cristo, de forma nenhuma. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos meus escolhidos, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, Deus já tomou cuidados preventivos para que aqueles dias sejam encurtados, porque o sofrimento, a pressão vai ser muito grande. E ele mesmo declara que se não fosse, ninguém salvaria. Quer dizer, o indivíduo enlouqueceria, mesmo sendo crente, negaria a fé. Ele poderia ter um delírio e negar a fé, mas Deus tomou cuidados preventivos para que aqueles dias não sejam tão longos, não é? E passe rápido esse período para os que são seus, por causa dos meus escolhidos, ele fala. Os escolhidos são servos de Deus. Aqui não são os judeus, aqui é a igreja de Jesus Cristo, não é? Que ele escolheu, como está em Efésios 1,4. Nono sinal, o Senhor abreviará esse período chamado de grande tribulação. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos meus escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. Marcos 13, 20. Sermão profético.
Convulsões no espaço sideral, causando grande tensão e atemorizando o mundo todo. É outro sinal. Convulsões no espaço sideral, causando grande tensão e aterrorizando o mundo todo. Marcos 13, de 24 a 25. Diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Está vendo? Sinais no espaço sideral, as potências, os poderes do céu sendo abalados, ante a vinda do Messias, precedendo a vinda do Messias. Sinais políticos e sociais, guerras e rumores de guerras, globalização, homens indo de uma parte para outra com muita facilidade, perda do controle da situação por parte dos governantes, aumento da fome dos miseráveis, pestes e grandes epidemias. É o quadro que nós estamos vendo. Sinais da natureza, cataclismas, ou seja, terremotos, tsunamis, convulsões do espaço sideral. Nós estamos vendo de maneira muito tímida ainda lua de sangue, eclipses, mas isso vai se intensificar de uma forma que vai alterar o clima do planeta, causando grande tensão, medo e pavor nos homens, porque eles perceberão que a situação está fora do controle deles. Os próprios cientistas vão declarar isso. Sinais dos relacionamentos, dissolução dos laços conjugais. Ou seja, esse sinal está ali em Mateus 24, 12, quando fala que o amor de quase todos esfriará. Isso está se falando, esse sinal atinge o mundo e a igreja. O mundo não tem mais amor, mas o amor também está se esvaindo na igreja. A igreja, nós devemos orar para que Deus não permita que isso aconteça conosco, porque aquele que perseverar até o fim, esse que será salvo, perseverar e não aceitar essas coisas. Tá? Então, dissolução dos laços conjugais é sinal de que o amor está esfriando. O amor cristão está esfriando e está atingindo as famílias. Banalização do casamento, é o que nós estamos vendo aí. Tanto pela dissolução dos laços conjugais, como pelo desaconselhamento a que as pessoas mantenham um casamento heterossexual. É o que o mundo está ensinando hoje, pregando a homoafetividade, que a Bíblia é frontalmente contra isso. Tá? Deus ama as pessoas, Jesus ama as pessoas, mas essa prática ela é absolutamente condenável pelas Escrituras Sagradas e pelo próprio Deus, que é o autor e senhor das Escrituras. Tá? União homossexual, é o que nós estamos vendo aí. O homem querendo liberdade para pecar, tanto de um lado como do outro, tanto o homem como a mulher. Tá? Amor esfriando em todos os âmbitos, apostasia. Apostasia. Ou seja, o afastamento da verdadeira fé. Pessoas que já não creem mais em oração, já não creem mais na Bíblia. Homens que recentemente disseram que a Bíblia precisa ser reatualizada. Que absurdo! Jesus disse que o Espírito Santo disse lá em Apocalipse, através do Senhor Jesus, lá, que quem tirar um T ou um J da palavra de Deus sofrerá o dano. E quem acrescentar alguma coisa sofrerá as pragas que estão descritas no livro do Apocalipse. E quem tirar, ele será tirado da parte do livro da vida. Tá? Apostasia. E por fim, um sinal positivo, né? Graça especial aos que perseverarem. Né? Nós não vamos estar abandonados no final do tempo aí, remando sozinho, não. A Bíblia fala que Deus vai dar uma graça especial para os seus servos resistirem. Poder do Espírito Santo, e haverá um grande avivamento no meio disso tudo que vai acontecer aí. Porque Deus vai derramar o seu Espírito em grande profusão, a chuva seródia virá. Pode ter certeza disso. Para que os crentes resistam, para que a igreja resista e passe por cima de tudo isso que virá no final do tempo, vitoriosa, irrepreensível e sem mácula, aguardando o seu Senhor para arrebatá-la. Não é? A volta visível do Senhor Jesus é o 12º sinal. E o arrebatamento da igreja. Não é? Ele está em Marcos 13, 26 e 27. É a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos salvos. Né? O que esse texto diz? Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens do céu com grande poder e glória. E ele verá os seus santos anjos e ajuntará os seus escolhidos, observe, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Ou seja, isso está falando do dia do arrebatamento da igreja. Isso está perfeitamente aliado com o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que o Senhor descerá do céu
não é? Tocada a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só que esse texto aqui, em Mateus, ele fala, o próprio Jesus fala, que ele, Jesus, enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Então, essa ressurreição acontecerá no momento que o arcanjo Miguel tocar a trombeta por ordem de Deus. E Jesus manda os anjos para reunirem esses ressuscitados numa posição só nos céus para se encontrar com ele. Né? Desde os quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. 12º sinal. Mais uma vez, Cristo utiliza a figura de Israel como sinal que dispara todos esses fatos. Está em Marcos 13, de 28 a 31. Observe. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabeis que está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É o final desse texto de Marcos. Se diz mais assim: advertência sobre a absoluta necessidade de vigilância. Estamos chegando para o final. Não é? Marcos 13, de 32 a 37, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Aí uma advertência é o 13º sinal. Advertência sobre a absoluta necessidade de vigilância. Não é? Jesus deixou em aberto, ele não disse quando virá. Ele disse que nós não vamos saber o dia. Mas ele deu a entender que nós podemos perceber a aproximação deste dia. Não é? Mas aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Não é que Jesus não sabe. É que a decisão sobre o momento não é dele, é do Pai. Não é? Jesus é tão onisciente quanto o Pai. Os anjos não são oniscientes, os anjos não sabem realmente. Quando Jesus diz que nem os anjos do céu, nem o Filho, é porque o Filho ele se abstém, ele se coloca numa posição de submissão ao Pai. Então, o Pai Celestial é que toma a decisão, e que tomará a decisão de quando esse momento será desencadeado, certo? Olhai, vigiai e orai. 3 conselhos aqui. Olhai, percebam, vigiem e orem, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da sua terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Certo? Mandou que o porteiro vigiasse. Deu a cada um a sua obra. O homem que partiu é ele. Né? Deixou a sua casa, que é a sua igreja. E deu autoridade aos seus servos, os seus ministros, e a cada um a sua obra. Ou seja, repartiu cada função a cada um desses ministros. Apóstolos, profetas, pastores, doutores, mestres e evangelistas. Né? Então, e mandou que o porteiro vigiasse. Que cada um de nós vigie a nossa própria vida, vigie a igreja, vigiemos uns aos outros, para não permitirmos que, no que depender de nós, o outro caia. Não é? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Isso aí, de acordo com o fuso horário e o local que cada um está. Para que vindo de improviso não vos acho dormindo. Dormindo quer dizer desapercebido, ou no pecado, ou abandonando a fé. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Certo? Então, este é a nossa breve exegese, interpretação sobre esse texto de Marcos, e que possa esse estudo nessa manhã ser uma bênção em termos não de informações, mas de despertamento, sobre a vinda do Senhor e a necessidade que todos nós temos de nos prepararmos, de estarmos preparados, porque o apóstolo João disse: e todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus, nos guarde em seu santo amor. Amém.